com o afastamento de Pedro Velho, Rio Grande do Norte teve 8 governadores. Então, nós percebemos aí a dificuldade, né, provocada através de uma grande instabilidade política. Entretanto, Pedro Velho retorna ao cargo de governante do Rio Grande do Norte através da eleição do Congresso Legislativo. E a partir daí, então, ele fará o seu governo como governante eleito, né, para o cargo. E qual é a característica principal desse governo? Em primeiro lugar, o nepotismo. A indicação de vários parentes, né, de vários aliados para cargos estratégicos no governo estadual, certo? Há também a construção, né, de alianças e a criação de monopólios para favorecimento dos negócios da família. Nós também vamos ter a consolidação do poder oligárquico dessa, né, família. E a maior crise que Pedro Velho vai enfrentar é justamente quando ele decide indicar o seu irmão Augusto Severo para uma vaga, né, na Câmara Federal, quando, na verdade, pela política de alianças que ele tinha estabelecido com o Seridó, seria o José Bernardo de Medeiros que assumiria esse lugar. Essa indicação do seu irmão provocou a ruptura com a oligarquia seridoense, que depois vai ter o seu momento de apogeu, né, a partir da crise que se estabeleceu para a oligarquia Albuquerque-Maranhão. No plano nacional é importante a gente pensar que a República ela foi organizada inicialmente como República da Espada, né, através do golpe aplicado pelo Deodoro da Fonseca, e criado um governo que chamamos de provisório. Depois desse governo provisório houve a primeira eleição, que os vencedores foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Quando terminou o governo, né, da República da Espada, nós vamos ter a República Velha, ou a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite. E a gente vai caminhar no Rio Grande do Norte em consonância com esse plano nacional. Então, a democracia, nós podemos dizer que ela era bastante limitada e, de fato, voltada para o atendimento dos interesses da elite e da classe média, né, que estava crescendo nesse momento. Bom, nós vamos ter, então, a perpetuação das injustiças sociais, né, um aprofundamento da desigualdade, e vamos ter, principalmente, o surgimento de grupos que vão se colocar contra a política da oligarquia Pedro Velho. No ano de 1895, acontece, então, a primeira eleição direta para governador. E, nesse caso, Pedro Velho ele decide fazer a indicação do Joaquim Ferreira Chaves, um forte aliado. O Ferreira Chaves ele dá continuidade ao governo, né, que já vem sendo realizado pelo Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, mas ele busca também fazer o combate à seca. Começa as obras do antigo teatro Carlos Gomes e vai combater também o messianismo que surgiu lá na região de Campo Grande, que aí pode ser um tema para um outro vídeo, para uma outra aula, certo? Do ponto de vista nacional, o Brasil ele vai enfrentar também uma grande instabilidade no campo da economia, né? A gente conhece esse modelo, né, econômico que vai se instalar. E politicamente o Brasil ele caminha para o que nós chamamos de política do clientelismo, né, com o voto de cabresto, com o coronelismo. Então essas práticas que já eram do âmbito nacional, elas também vão ser fortes dentro do Rio Grande do Norte. Um exemplo, né, de manobras políticas foi justamente a eleição de Alberto Maranhão para governador do Rio Grande do Norte com 25 anos de idade, né? Foi feita uma manobra, certo? Nessa manobra ele sai, né, de 35 anos, a idade mínima para você ser governante era 35 anos, e é feita uma manobra para que ele possa assumir, uma mudança na lei, só para que ele possa assumir aos 25 anos. Alberto Maranhão vai ser, então, governador do Rio Grande do Norte, né? Nesse período,
ele já tinha estado a primeira vez como governador, não tinha tido uma boa, como nós podemos dizer, uma boa performance enquanto governador, deu apenas continuidade ao governo do seu irmão, mas nesse retorno, nesse segundo mandato, o Alberto Maranhão, ele vai buscar modernizar Natal. É quando ele vai fazer, né, o ordenamento dos novos bairros, da nova cidade, né, como era chamado, são os bairros de Petrópolis e Tirol. E também vai fazer a conclusão das obras do Teatro Carlos Gomes, que depois, né, recebe o seu próprio nome, né, vira Teatro Alberto Maranhão. Nesse momento acontece a ruptura com o Joaquim Ferreira Chaves, certo? O Ferreira Chaves, ele se aproveitou de toda a máquina oligárquica, né, dos Albuquerque Maranhão, para sua primeira eleição, para se firmar como um líder político importante na história do Rio Grande do Norte, mas ele vai romper com a família Albuquerque Maranhão e vai se aproximar das oligarquias do Seridó e do Oeste Potiguar, certo? Durante o novo governo de Joaquim Ferreira Chaves, ele também vai criar uma lei contra o nepotismo, proibindo a indicação de parentes até terceiro grau para qualquer cargo público. Então isso, de certa forma, acaba desestabilizando a rede, né, que a família Albuquerque Maranhão havia criado, certo? Também ele extingue o monopólio que a família Maranhão tinha sobre o sal e a carne, né? E antes, quando Alberto Maranhão retorna ao poder, ele tinha criado um mandato de 6 anos. Mas Joaquim Chaves, ele reduz novamente esse mandato do governo para 4 anos, o que também frustra bastante os interesses, né, da família Albuquerque Maranhão, certo? Uma outra questão que ele faz, né, que é importantíssima, é deslocar a economia do Rio Grande do Norte, que era concentrada, né, na produção ainda de açúcar e na indústria têxtil, que era a força da família Albuquerque Maranhão, uma das forças, um dos negócios, e ele vai transferir as rendas, os investimentos para a cotonicultura, né, a produção de algodão, e também para a pecuária, fortalecendo mais ainda as oligarquias do Seridó e do Alto Oeste, certo? Na nossa, né, conversa hoje, nós vamos finalizar essa aula trazendo justamente uma lista dos primeiros presidentes, né, do Rio Grande do Norte, dos primeiros governantes do Rio Grande do Norte, que foi elaborada pelo professor Spinelli, e que ele coloca os seguintes dados, eu acho importante, né, trazer para vocês. O Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, ele governa primeiramente provisório, né, e depois como governante eleito de 1892 a 1895. Aí vem o seu aliado, o Joaquim Ferreira Chaves, de 1896 até 1900. Em seguida vem Alberto Albuquerque Maranhão, né? E esse governo de Albuquerque Maranhão é de 1900 a 1904, lembrando que é irmão do Pedro Velho. Em seguida vem a indicação de um primo deles dois e genro de Pedro Velho, que é o historiador Augusto Tavares de Lira, que governa de 1904 até 1906, né? Um período de 2 anos. Em seguida vem o Antônio José de Melo e Souza, que é um aliado, mas que governa apenas 11 meses, já que tem uma indicação de um cargo federal e ele sai para assumir esse cargo. E aí quando volta o Alberto Maranhão, que governa de 1908 até 14, né? Lembram que eu falei que eles tinham feito essa mudança na lei para que os mandatos durassem 6 anos. E por fim, selando, né, esse período, vem o segundo governo do Joaquim Ferreira Chaves, que é de 1914 até 1920, certo? E com esse governo vem também o ocaso, o declínio da oligarquia Albuquerque Maranhão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula longa, eu tive que dividi-la em 2 momentos, né? Mas eu creio que deu para vocês terem um panorama do movimento republicano, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Norte, e da força da oligarquia Albuquerque Maranhão.
Então, um forte abraço, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Lembre de compartilhar esse vídeo e até logo. Tchau, tchau.